26 de julho, dá-me o seu coração. Nós vimos essa semana a respeito de parábolas que Marcos registra. E ele coloca aqui as parábolas num nível de aprendizado. Jesus usava parábolas para ensinar da melhor maneira possível uma ilustração do que ele queria dizer, normalmente com temas que todo mundo conhecia. Então ele começou a falar sobre a parábola do semeador. Um agricultor, e ele, falando a parábola, não deu a interpretação. E os discípulos, em particular depois, porque ele estava falando em público, eles perguntaram o que significa. Então Jesus dá uma resposta estranha e disse: olha, vocês não entenderam? Se vocês não entenderam essa parábola, como vocês entenderão as outras que eu falei? E aí então começou a explicar. Falou: olha, para os meus filhos, para os justos, eu falo claramente, para que eles possam entender, se converter e serem salvos. Mas para os ímpios, aqueles que já decidiram a sua vida de que não querem crer, não é que eles não sabem, eles sabem, mas decidiram não crer. Aqueles são pessoas que atribuem as obras de Jesus ao próprio demônio, zombam de Jesus e não fica por aí, querem matar Jesus. Ora, ele dá essa resposta estranha que eu vou falar daqui a pouco, porque eles haviam acabado de ouvir dos fariseus de que ele expulsara demônios e fazia seus sinais através de Beelzebu. Então ele diz: olha, para os ímpios eu falo por parábolas, para que eles não entendam mesmo, para que eles não se convertam e não sejam salvos. Então o que ele estava falando? Ele estava dizendo o processo do pecado imperdoável. Assim como o Faraó, assim como Judas, assim como Caim e muitos outros, que já havia decidido o seu destino. Os fariseus já haviam decidido: vamos matar Jesus. É preferível matar um só do que toda a nação perecer. Já que eles não arrependeriam de maneira alguma, porque eles viram sinais, ouviram as palavras de Jesus, viram milagres, ressurreição, e ainda assim queriam matar Jesus? O faraó viu 10 pragas, oportunidade para se arrepender, e assim mesmo não creu. Então isso é chamado pecado imperdoável. Não que Deus não queira salvar, mas que eles não querem ser salvos e não deixam o Espírito Santo convencê-los. Então, quando ele fala a parábola dos semeadores, ele fala 3 parábolas para aqueles que cometem pecado imperdoável. Cai à beira do caminho e os pássaros comem. Não nasce. Esses são os fariseus. Tem aqueles que têm um coração duro, não deixa o Espírito Santo trabalhar. Cai a palavra de Deus ali, ele até nasce, acha bonito, mas morre, porque não enraiza. A pessoa não deixa enraizar na sua vida, não coloca em prática. E o terceiro grupo é aquele que recebe a palavra de Deus, mas ao olhar as fantasias do mundo e tal, as coisas boas,
começa a comparar e olha, eu gostaria de também aproveitar as coisas do mundo. Então, toda essa fantasia, essa luz do mundo, vão sufocando a palavra de Deus como os espinhos. E nesses 3 casos, a palavra morre. Ou seja, o Espírito Santo não consegue convencer, porque elas não deixam. Elas acham que tem outras coisas melhores na vida. Que as coisas de Deus não compensam. Então, essas pessoas não entenderão a palavra de Deus. Não se converterão e não serão salvas. Então fala-se por parábolas, porque jogaria pérola aos porcos? Para que ficar explicando para uma pessoa que não quer saber de nada? A hora que vê o paralítico andando, ele fala, vou matar Jesus. A hora que vê aquele que foi livre dos demônios lá, e preferiram os porcos. Então, é para esse tipo que ele diz, que eu falo por parábola, para eles não entenderem mesmo. Porque esse é o pecado imperdoável. Vimos também as 2 parábolas da lamparina e do cesto, falando sobre a luz, sobre a palavra ainda. A palavra de Deus, ela deve ser colocada num pedestal para iluminar a todos. Não se deve esconder a palavra. Você é um cristão, deve se enfiar lá e ninguém saber que você é cristão. Isso não. Não coloca dentro de um cesto. E também as medidas, né? Porque essa luz, essa palavra, ela vai produzir coisas bonitas na sua vida. Então ele dá o exemplo das medidas. A pessoa vai vender, por exemplo, jabuticaba, e ele dá 1 litro de jabuticaba. Depois ele coloca mais uma mãozada lá. Quer dizer, esse é aquele que ouviu a palavra de Deus, quer agradar. Agora o outro não, o outro rouba, né? Então a medida, então, com a mesma medida que você medir, se é abundante, você vai ser medido também. Ou seja, se você tiver luz, conservar a luz de Deus, a palavra de Deus, você vai receber mais luz. Agora, se você for mesquinho, não querer que a palavra de Deus te convença, te converta, até o pouquinho de luz que você tem vai acabar, como os 3 casos lá da semente. Até, os 2 casos até nasceram, mas não foi para frente. Morreu, acabou, não é? Até o pouco que tem foi tirado. E também fala da semente que é plantado, mas ao ser plantada, ninguém sabe aquele processo que gera vida, né? A hora que o agricultor vai se interessar mesmo na colheita, né? Assim também, Jesus vai plantar a palavra, vai fazer o crescimento, vai fazer produzir, depois vem colher. Né? É o grão de mostarda, é tão pequenininho, e quando ele cresce, fica maior das hortaliças, com 3 metros de altura, com galhos abundantes, onde os passarinhos querem fazer ninhos. Então, nesse caso, ele está falando da palavra, começou tão pequenininha ali na cruz do Calvário, pensaram que ia morrer, e aí foi crescendo, crescendo. Hoje temos 2 bilhões de pessoas que são cristãs. E chegará um momento em que todos ouvirão a sua palavra, então será o fim. Aqui então, na sexta-feira, Deus requer a entrega sem reserva. Dá-me, filho meu, o teu coração.